Atenção aí, todos os prefixos de PP Rocinha. Todos os prefixos de PP Rocinha. SARC novamente operando. 9030, rap da AP. Informe. Comando, confere se um nome aí está na lista aí de suspeitos aí de procurados. 9030, rap do Valão. Informe, Valão. Correto, comandante. Só informar aí que um cidadão aqui foi abordado pela rap aqui. Comandante, tem número demais aí. Eu vou tentar efetuar aqui o saque aqui, correto? Correto. .30, aqui é a rap do Roupa Suja. Não copiei nada, companheiro, em relação ao saque aí. Nada consta, comandante, nada consta. .30, a rap Moarama. Aguarde aí, Morama. Atenção em todos os prefixos aí empenhados em rap. Determinação aí do senhor comandante, Major Edson Santos. A rap continua. Não é para desfazer as arreps, correto? Moço, eu vou falar pro senhor, olha só, eu tô querendo a minha segura de vida lá. Calma aí. Olha só família. Sua família. Chega pra cá. Calma aí, meu. Bete. Só a Bete, meu. Só a família. Eu não sou do governo. Não tenho poder de governo. Eu sei. Ontem nós oficiamos tanto o delegado da 15ª quanto a coordenação geral das UPPs solicitando a procedência e onde se encontra o seu marido. Comandante, com a máxima brevidade possível, entendeu? Com cautela e brevidade, proceda aí ao choque, ao CMM para abastecimento rápido da viatura. Boiadeiro com Gávea, 90/30. Boiadeiro com Gávea na escuta. Correto, comandante, proceda aí com brevidade aí ao CCC. A rap Emoções, 90/30. Com brevidade aí, proceda até que o CCC da Rodões, com brevidade. Copiado. Eu já fui pessoalmente ameaçado por ele. Eu tive lá na secretaria, que ela foi ameaçada de morte também. Eu e minha família. A gente agora tem uma situação emergencial, o caso do marido da senhora e o protesto que vocês estão fazendo aqui. Né? Eu não vou negociar nada com o Major. Quem vai dizer o que quer negociar, o que quer fazer, quais são as condições, são vocês. Pensem o seguinte, se vocês sentassem agora numa mesa com o governo, o que vocês exigem?
Tem muita coisa que a gente lembra, que a gente, né, guarda, difícil de esquecer, né? Coisas boas que se passaram, das coisas ruins. Mas assim, as lembranças mais recentes, assim, acho que eu tinha uns 4 anos de idade, assim, que eu consigo lembrar de algumas coisas. A nossa casa era de estuque, né? Era barro com bambu e madeira. E toda tempestade, a primeira coisa que acontecia, já com 5 anos de idade, 6 anos, era sentir assim, muita dor de barriga, sentia muita dor de barriga. Quando dava aqueles primeiros trovões, aquelas chuvas pesadas. Porque eu já sabia que ali poderia acontecer alguma tragédia. E depois meu pai conseguiu comprar uma casa, assim, do lado da casa da minha avó, que ali tem muita questão assim da família, cada um vai se construindo perto ali para estar todo mundo unido ali, um ajudando o outro. Os vizinhos, familiares, ali todo mundo se juntava, combinava um dia e todo mundo ia junto para carregar material de construção, carregar areia, pedra, cimento. Todas as enchentes que chegavam e que hoje em dia as pessoas têm que salvar as coisas dentro de casa para não perder as coisas por causa da chuva, na nossa época a gente tinha que segurar a casa, senão perdia a casa a cada chuva. Então essa vontade de lutar coletivamente para que a gente não perdesse nada, fez com que a gente enxergasse realmente o que é comunidade. Quem foi criança nos anos 80 na favela, quem foi adolescente nos anos 80, soube o sentido da palavra comunidade. Antes de fazer esse túnel aqui, antes de ter o crescimento urbano de verdade na Zona Sul, a cidade do Rio de Janeiro terminava no Leblon. A Rocinha, ela estava fora do plano da cidade. Por isso nós estamos aqui. Nós fomos menosprezados pelo poder público naquele lugar onde quase ninguém vai. O problema é que a cidade continuou. O avanço continuou. E fez com que a Rocinha ficasse entre o metro quadrado mais caro do Brasil, que é São Conrado e Leblon. Tem uma coisa muito boa para nós moradores da Rocinha e estar nesse local, porque é a condição de trabalho. Você atravessou o túnel aqui, você tem a Zona Sul toda na sua frente, para guardar carro, para levar bolsa de madame, para ser porteiro de prédio, para ser garçom. O chefe de cozinha, passadeira, arrumadeira, faxineira, babá, foi uma coisa que até ajudou também no crescimento da comunidade, porque eu já escutava, a minha avó falava muito que a patroa dela queria ajudar ela. Vê lá o que precisa para fazer uma obra na sua casa. Vê lá o que precisa para construir, para bater uma laje. Então, eu ouvi muito isso quando eu era adolescente, dessa questão de um patrão ajudar o empregado. A favela não pode ser vista como problema. A favela foi solução de um não plano de habitação a esse estado que recebeu todo mundo para fazer Ponte Rio-Niterói, para fazer Avenida Brasil, para fazer Aterro do Flamengo, e não teve um plano de, pô, esse pessoal vai procriar, onde é que essas crianças vão estudar? Aonde é que todo mundo vai poder morar? Esse plano não foi feito, foi só uma aceitação, deixa lá em cima no barraco, lá qualquer hora dessa eles cansam de tanto sofrimento e voltam para o Nordeste, só que isso não aconteceu. Com 12 anos eu estava trabalhando na feira, estava carregando bolsa de madame, vendendo alho, vendendo limão, que era a forma que a gente tinha de, naquela época, assim, vou ajudar minha mãe. E eu cresci apanhando da polícia, pô. Eu cresci tomando porrada da polícia e não vejo assim hoje esse projeto todo que está sendo feito aí no estado todo como a solução dos problemas, não. Nós temos também, historicamente, o que é uma desgraça, todo um aparato punitivo que atua no sentido de tentar controlar essas populações. Como se todo o problema da criminalidade no Rio de Janeiro
vamos botar, das décadas de 30, 40, 50 para cá, fossem exclusivamente de responsabilidade das populações faveladas. O que não é verdade isso daí. Foi inaugurada hoje a unidade de polícia pacificadora da favela da Rocinha, no Rio, sem câmeras de segurança. Mais segurança para os quase 100 mil moradores da Rocinha, que ganhou hoje uma unidade de polícia pacificadora. Mobilizou 3 mil homens. Com a chegada da UPP, a unidade de polícia pacificadora, a esperança é de dias melhores. O secretário de Segurança fala em fazer história. Esta é a construção. Dezenas de rotas de fuga numa área de Mata Atlântica fechada. O espaço aéreo da Rocinha, no Rio de Janeiro, será fechado no domingo para a polícia ocupar o morro. Um lugar a menos para a polícia sangrar. E o comandante da PM convoca. Vamos partir para o sucesso? Na verdade, esta sala de monitoramento ligada aos computadores da polícia para facilitar a identificação dos suspeitos. De 840 mil metros quadrados e 70 mil moradores estava livre do domínio dos traficantes. O circuito de câmeras também será utilizado para vigiar a comunidade. Desde que a Rocinha foi ocupada pela polícia, pelo menos 5 pessoas foram baleadas e cerca de 12 horas de intenso confronto. Estou falando da Rocinha, pacificada. O medo impera e a gente não sabe quem vai ser a próxima vítima, quantos moradores mais vão ser assassinados, vão ser mortos. Para evitar, então, os confrontos que vêm ocorrendo aqui, para evitar novos casos Amarildo. São balas que saem, que são disparadas por traficantes e por policiais, que quem está no meio são os 99%. Isso não vai resolver o problema do tráfico aqui, nem no Alemão, nem em Manguinhos, nem em comunidade nenhuma pacificada. Duda, me dá teu nome todo? Carlos Eduardo? Carlos Eduardo da Silva Barbosa. Eu me surpreendi quando uma das testemunhas lá narrando, ela ouviu os policiais quando estavam atrás da minha casa, falando assim, ó, quando estava indo embora, deixa pra lá, deixa pra lá. Depois ele some que nem o Amarildo. E eu fiquei, assim, muito abalado. É pânico. Minha filha chora o tempo inteiro quando eu saio pra rua. Minha mulher tá muito preocupada, tá com muito medo, achando que eles vão se vingar, vão querer fazer alguma coisa contra a minha vida, tentar contra a minha vida. A minha mãe, assim, eu tô vendo ela cada dia assim mais acabada, psicologicamente ela tá com medo e às vezes quando a gente tem a oportunidade de conversar ela chora muito. É uma vida que eu não desejo para ninguém. Eu acredito que a gente não tem que ter mais Casa Amarildo em lugar nenhum, não tem que ter mais isso em favela nenhuma. Acho que a gente tem que ter, sim, um morador que vai lá, que reclama, que registra, que denuncia. Tá bom, obrigado, Cláudia. Tchau, tchau. Quem era, do Jornal do Brasil. Ela ligou para ouvir aí meus depoimentos aí do que aconteceu na sexta-feira. Né? Falou que ficou acompanhando lá as notícias e só para esclarecer para ela, né, todos os detalhes, os fatos das últimas abordagens que foram feitas aí do policiamento. Tá aí, mais um, né? Só essa semana, acho que quase todos os veículos de comunicação ficaram à parte aí, me procuraram o que está acontecendo. Vamos ver, né? Vamos ver. A criança via o policial como uma segurança. Hoje em dia você não pode dizer isso. A criança tem medo. Medo de sair de casa, medo de andar pelos becos, medo. Por quê? Porque a violência, não há respeito com a gente que mora dentro de uma favela. Quando ele me deram o tapa na cara que eu caí no chão, já tonto já, eu fiquei com o peito estufado, com a cara cortada. Eles acendendo o isqueiro do meu lado. Spray de pimenta, ele chegava lá em casa, eu botava no vasculhante pequenininho do banheiro. Não tinha ventilação, só tinha 2 vasculhantes. Era na cozinha e no banheiro. Ele vinha com spray de pimenta, tacava pela janela e a gente tinha que sair. Quando a gente saía, a gente batia de frente. E eles perguntavam, tá correndo por quê? Você vai pra onde? Debochando. Tinha final de semana que eu saía com a minha esposa, curtir.
Eles falavam, vocês não vão pra lugar nenhum. Me prendia na porta da minha casa, eu não podia sair. Parecia que eu era preso, eu não podia sair de casa. Que se eu saísse e eles me encontrassem na rua, era certo eles me bater ou eles me levar pro canto e só tortura, porque a última vez eles tentaram botar o saco na minha cabeça. Aí eu pensei que como? Me enforcando. Pensei que eles iam me matar. Eu fui até a Rua 2 no local, não queria ir, mas eu tive que ir. Uma menina filmou. E ela falou assim, não conheço a menina. Conheço agora, mas na época eu não conhecia ela. Ela falou assim, Adriana, ó, eu estava na minha varanda, eu vi, estava tirando foto da minha filha, e eu vi quando aconteceu. Ele estava sentado numa moto, com 2 telefones na mão, passando música de um pro outro. Quando esse PM virou e falou, perdeu. Ele pulou. Quando ele falou assim, meu documento tá aqui. Quando meteu a mão no bolso, ele gritou e falou, perdeu mesmo. E deu só um no Jonathan. Ele caiu. Quando pegaram o telefone dele, eles gritaram, caralho, desculpa da palavra, fizemos merda, pegamos o garoto errado, só que agora é tarde. Quando eles olharam pra cima, viram que ela tava lá, ele entrou, pegou o telefone, quebrou o cartão de memória e o telefone dela. Então ela foi na delegacia, prestou depoimento, falou isso para a delegada, mas até hoje nada. O sinônimo da polícia na comunidade é sinônimo de medo. Uma das incursões policiais aqui na rua, no beco que eu moro, o próprio major, o próprio comandante, fez questão de falar na minha cara, na presença da minha família, que ele ia me pegar, que eu não estava passando batido. Daí os policiais que estavam com ele, que era aquele grupo tático que ele criou, passaram a me ameaçar também. E alguns policiais já me conheciam, cansaram de passar na minha lanchonete. E mesmo tendo aquela relação, aquele tratamento ali de ver que eu sou um trabalhador, que eu estava trabalhando, insistiram em continuar ameaçando. O policial invadiu a minha casa, colocando um fuzil na direção da minha filha, de 15 anos de idade, obrigando ela a sair de dentro de casa, gritando, perguntando se tinha mais gente dentro de casa. A minha esposa, saindo do banheiro, foi ameaçada também. Eles entraram dentro da casa deles, botaram a arma na cara dele. Aí o outro falou assim, mata ele logo, mata logo. Aí o meu neto falou assim, mãe, vó, eles vão matar o rapaz, que é o Duda, né? Que a gente chama ele de Duda, né? Vão matar ele. Eu falei, não, Cristian, calma, não vão fazer isso não. Vão sim, vó. Perguntei se aquele policial que invadiu a minha casa, se ele tinha mandato de busca. E começou o deboche. Começaram a falar que eu era intelectual, que eu era sabichão. Isso por eu estar falando do meu direito. Eu ainda perguntei pro policial se ele que estava ali como representante da lei, não seria ele que estaria fazendo valer os meus direitos. Quando essa equipe começou a, de fato, me cobrar armamento, me cobrar fuzil, falando que eu tinha que entregar os fuzis, que ele já tinha uma informação que sabia que eu era responsável, que eu guardava os fuzis do tráfico, que sabia que eu era envolvido com o tráfico, ali eu vi que eu estava com a minha vida em risco. E como eu já estava presenciando diversas torturas, diversas ações da polícia assim, de corrupção, de sujeira, eu comecei a ver que a qualquer momento eu poderia ser uma vítima, ou de tortura, ou deles querer sumir comigo. Então eu não tive dúvida, eu tinha que denunciar ou esperar o pior acontecer comigo. No dia 29, entrou um tiro na minha casa, na minha janela, que foi disparado por um policial, que atravessou o quarto da minha filha. Eu entrei na linha e pedi para os policiais parar e não continuar, porque os becos são muito estreitos na localidade que a gente mora, e está tudo perfurado. Os policiais estão dando tiro praticamente sem olhar. Esses policiais, eles começaram a gritar lá do final do beco, me chamando, tipo, apontando um fuzil para mim, mandando eu ir na direção deles. Eu me neguei aí,
né? Eu falei que eu estava na minha casa. Se ele pudesse vir onde estava claro, não teria problema nenhum, mas eu não iria onde estava escuro. A Comissão de Direitos Humanos, a gente está dentro do Legislativo, fazendo atendimento ao público, fazendo atendimento tanto de orientação jurídica, orientação psicossocial, quanto acolhimento das denúncias. Eles nem me revistaram, só mandaram eu botar a mão na parede e praticamente só me agrediram. Pô, os policiais que me pegaram ali, que foram os que passaram por mim e me revistaram, falaram pra ele, ó, avisa pra aquele cara lá, aquele grandão branco, que se a gente pegar ele no beco sozinho, a gente vai machucar ele, porque ele é muito abusado, muito cheio de marra. Eu tenho muito orgulho, assim, que a gente fala muito que é pegar os casos individuais e transformar os casos em coletivos. Organizar de tal modo com que o indivíduo não se sinta sozinho. Aí é política. Gente, você me liga então para frisar como é que foi lá com o Márcio. Isso é importante. Dá um retorno. Obrigado aí, gente. Deixa eu levar você. Ué, boi, pega o cimento aqui. Eu estava chegando do mercado, fui comprar algumas coisas que estavam faltando na minha casa e passei pelos policiais que fizeram a abordagem do Amarildo. E alguns com touca ninja, né, aquele grupo tático. E ali eu já fiquei meio preocupado, porque nesse final de semana estava acontecendo uma operação com policiais da UPP e com policiais civis. Estava ocorrendo há 2 dias a Operação Paz Armada, que não gerou o resultado esperado. Não foi uma operação exatamente exitosa. Essa insatisfação fez com que, então, o major desse ordem para que fossem buscar o Amarildo para lhe dar informações sobre o armamento e a droga.
rápida, veio uma vizinha minha e falou, Beth, pegaram os policiais, levaram a Amarildo. Eu falei, por que meu marido chegou lá da pescaria? Ela corre e vai atrás. Eu tava de short, fui, botei um casaco e fui atrás. Quando chegou lá, eu fui correndo. Da minha casa lá de baixo para o UPP, poucos metros. Já que eu não vi mais meu marido, eles levaram meu marido correndo mesmo. Aí fui correndo, cheguei lá, perguntei para os policiais, cadê meu marido? Eles falaram assim, o Amarildo tá aqui, mas a senhora pode ir para casa, que vamos fazer uma averiguação dele e vamos liberar ele, a senhora pode ir embora. Eu falei, eu não vou embora porque só vou sair daqui quando você liberar meu marido. E fiquei lá e continuei esperando meu marido sair lá dentro, que eu não vi meu marido mais. Nisso, tô lá esperando, veio um gol, bolinha, parou em frente ao UPP. Os policiais tirou meu marido lá de dentro, algemado. Aí eu falei, vamos levar meu marido para onde? Ele falou, vamos no Portão Vermelho, mas ele não tem nada contra a justiça e vamos soltar ele. E antes de meu marido entrar no carro, meu marido olhou para mim e falou assim para mim, Beth, meu documento tá na mão desse policial aí, que foi o dito cara de macaco. E tinha um policial do lado do carro e falou, olhou pro meu marido e olhou sério pro meu marido, nós vamos ter uma conversa no Portão Vermelho. Nisso que ele falou, o policial me abordou e minha filha, a de 13 anos, e falou que o major ligou para eles, para não deixar ninguém subir, porque não queria, tinha 20 pessoas para averiguação e não podia atender a família de ninguém. Quando foi mais tarde, à noite, a Beth veio me procurar desesperada, né, chorando, falando que os policiais tinham levado o Amarildo
e ele ainda não tinha voltado. E eu, até para tentar tranquilizar, falei para ela, não, Beth, fica tranquila que eles levaram o Amarildo, eles vão ter que largar ele, porque o Amarildo não é bandido, pô. Depois disso eu fui procurar, eu falei, gente, o Amarildo sumiu. Aí fui na delegacia, fui no microtério, fui em tudo que é lugar do Rio de Janeiro procurar ele na casa de parente. Nada, e nada, e nada. No outro dia voltamos de novo no Portão Vermelho. O Amarildo chegou em casa até agora. Não, a gente liberou ele, deve estar em casa de alguém. Deve estar em casa de família. Eu falei, olha, meu marido, eu moro com meu marido já há 30 anos. Eu sei qual é a rota do meu marido. Meu marido é de casa para o trabalho. Ele não gosta de pagode, não gosta de forró. O único vício do meu marido era pescar, para trazer peixe para dentro de casa. E meu marido sumiu. E ele, nem eu brigando com ele ia para casa de família. A gente brigava agora, daqui a pouco ele voltava e ficava dentro de casa. Só que quando ela falou que não estava em delegacia, não estava em hospital nenhum, aí voltou lá com a família na UPP. E o major afirmou que tinha liberado ele, porque viu que ele não devia nada e ele já tinha ido embora para casa. Foi aonde que eu comecei a ter aquela preocupação e a certeza de que algo muito sério tinha acontecido com ele. Aí eu falei, peraí, vou começar a abrir a boca. O Rio se assusta com um protesto na favela da Rocinha, a maior da América Latina. A principal ligação entre a Zona Sul e Oeste é interrompida com futebol e batucada. Aquela cena ficou muito forte na minha cabeça, na minha vida, pelo fato de que tinha um tio meu que estava lá nessa manifestação. Mas logo, a batucada se transforma num grande tumulto. O trânsito fica engarrafado e a polícia começa a agir. Então eu queria, de alguma forma, que a comunidade se unisse novamente, que eu sentia falta disso, da gente tá unido de novo, o povo unido para poder reclamar ou reivindicar. E a entrada da Rocinha vira um campo de batalha. Tentar resgatar aquela união da comunidade, né, da Rocinha, porque o Amarildo era um dos nossos e a gente decidiu que não podia ficar impune. Centenas de moradores da Rocinha fizeram um protesto na noite de quinta-feira para pedir explicações sobre o sumiço do auxiliar de pedreiro Amarildo de Souza, desaparecido desde o dia 14 de julho. A presença do Major Edson na manifestação foi um pedido dos moradores. Eles queriam que ele respondesse o que aconteceu com o Amarildo, porque ele era o comandante da UPP. E quem levou o Amarildo da sua casa foram os policiais da UPP. Eu falei para ele que a gente só abriria as vias com a presença do presidente da Comissão dos Direitos Humanos. A passeata bloqueou a autoestrada Lagoa Barra por cerca de 2 horas. E após alguns minutos, o major me comunicou que alguém da Comissão de Direitos Humanos estaria chegando. O pessoal estava fechando aqui na boca do túnel, no caso nessa região aqui na frente da placa. Eu não me engano! O major é miliciano! O primeiro contato com os manifestantes, com a família, né, com o Duda, foi um pouco complicado devido à falta de informação, né? As pessoas confundem muito governo com Estado, né? E, no caso, eu estava representando uma equipe de uma comissão parlamentar que faz parte do Estado, porém que não é governo. Justamente o contrário, o papel dessa comissão parlamentar é fazer a fiscalização e a cobrança do governo. Calma aí. Olha só a família. Chega pra cá. Calma aí, Só a Beth, meu. Só a família. Olha só, meu nome é Guilherme. Eu sei, meu filho. Eu não sou do governo. Não tenho poder de governo. Eu sei. Eu sou da Comissão de Direitos Humanos. As pessoas, num primeiro momento, me trataram muito como governo, fizeram cobranças e aí foi a hora que o Duda apareceu e falou: eu já fui lá, eu já fiz denúncia, eu já tinha falado sobre essas práticas. Guilherme, esse não é o primeiro caso, não é o primeiro caso. Desde a ocupação já aconteceu outros casos. A família que mora aqui na Roupa Suja está com medo de denunciar. O marido dela foi assassinado também. Botaram uma arma, botaram droga e falaram que o cara era traficante. Isso é prática. Acontece isso aí direto na comunidade. Qualquer uma pessoa de Tem gente presa. Dentro de casa jogaram flagrante. Tem gente preso que não é traficante. Tudo bom? Tá preso. O que a gente está querendo reivindicar
cá é só isso, que vem assistir. O major, ele militarizou a comunidade, ele está fazendo o que ele quer aí dentro. Os policiais dele sabem até onde eles podem ir, eles não têm limite. Quando a polícia mata é por ordem dele. Então a gente não tem que passar de uma comunidade que era ocupada pelo tráfico a passar de uma comunidade ocupada pela milícia. O que eles estão fazendo aqui é trabalho de miliciano, pô. Eles estão acabando com a vida de trabalhador. Estão prendendo inocente. Eu tô esperando duas coisas. Uma se eu vou preso ou a outra se eu vou morto. Isso. Não. Sabe por quê? A gente pode trabalhar para nenhuma das duas. Cara. Eu fui denunciar. Mas tem que denunciar mesmo. Mas quem vai depois falar? Foi impressionante a quantidade de outros casos, de outras pessoas que se aproximaram para falar. Quer dizer, as pessoas têm muito medo de falar, sem esperança de que aquilo possa dar em alguma coisa, e absorvem para si a sua própria dor, por maior que ela seja. Mas aquele era um momento de catarse, era um momento em que o morro tinha descido por causa do desaparecimento de um homem, e era um momento de respirar, um momento de esperança de que algo pudesse ser feito. E eu acho que isso despertou um pouco nas outras pessoas de que era preciso falar. Vocês podem até me matar, mas eu tenho umas 20 mil pessoas atrás de mim. Foi uma tempestade de tragédias que aconteceu ali enquanto eu tentava explicar o meu papel, enquanto a gente tentava, né, estabelecer um canal, abrir um canal de negociação. Só pra gente ser objetivo aqui. Enquanto não tiver resposta, eu vou falar agora com o major. A gente vai ter a oportunidade de sentar para negociar. A gente quer um morador junto também para negociar. Eu não vou negociar, eu não vou negociar nada com o major. Por favor, deixa eu concluir. Eu não vou negociar nada com o major. Eu vou falar que a gente pode sentar todo mundo junto para fazer uma negociação. Quem vai dizer o que quer negociar, o que quer fazer, quais são as condições, são vocês. Vocês são moradores daqui, não sou eu. A gente sabe o que está passando. Então, eu tô aqui para abrir esse canal, conforme o parceiro ali falou. Abrir o canal. Pensem o seguinte, se vocês sentassem agora numa mesa com o governo, o que vocês exigem? Pensem nisso. Precisa dessa resposta. Aí eu falei, primeiro a gente quer falar com a cúpula da segurança pública. Eu queria falar com o José Mariano Beltrame. Que pra gente não adiantava falar com, vamos dizer assim, com o soldado. A gente quer falar logo com o patrão dele. Enquanto isso, a gente abriu meia via, já que começou ali uma mediação de um diálogo, mas com a imposição de que se demorasse mais 10 minutos, a gente fecharia de novo até a posição oficial vir. E, de fato, ela veio. Amanhã, 10 horas da manhã, na Secretaria de Segurança Pública, vão estar presentes o secretário de Segurança Pública, Beltrame, a chefe da Polícia Civil, que na época era Marta Rocha, o delegado titular da 15ª, delegado Orlando Zacconi, comandante-geral das UPPs. E, no caso, o Major Edson, que não tinha sido citado para ser convidado para essa reunião, apareceu nessa reunião. Eu não hesitei. Eu pedi licença à família do Amarildo, porque eu achava que aquela reunião a fala era deles, era mais importante eles colocar por sentimento, pela tragédia. Mas eu fiquei assim, num momento de perplexidade. Eu tive que falar para o José Mariano Beltrame, para Marta Rocha, para o Zacconi, para o coordenador das UPPs, que ali estava presente um homem corrupto. Ali estava presente um homem que sempre ameaçou a minha integridade física. E eu falei que em relação à postura dele, à atitude dele, à omissão dele contra a comunidade, era evidente. E fui além, ainda denunciei o que ele fazia com o dinheiro dos mototáxis, o dinheiro que vinha da empresa que queria patrocinar e fazer melhorias pelo mototáxi, fazer o comercial no seu colete dessa empresa, ia para o bolso dele. Isso foi denunciado lá, nesta reunião. O Major Edson é uma representação da UPP e é um homem muito poderoso. Nós ficamos muito impressionados com isso, porque com todas as evidências a gente não conseguia fazer com que ele fosse pelo menos afastado do cargo, tirado daquele local, porque ali ele poderia ameaçar testemunhas, como todos sabem disso. Ele tinha respaldo em força de deputados, deputados do Rio de Janeiro, com ligações na Rocinha
e parlamentares que tinham interesses na manutenção daquele quadro. Eu senti ali uma grande preocupação das autoridades em não arranhar aquele projeto político. Eu vi ali uma questão muito de política, não de justiça, não de vontade de querer realmente apurar aquelas denúncias, aqueles fatos. Como foram feitas as minhas denúncias em abril e o governo tinha conhecimento das torturas e das ameaças que a família do Amarildo vinha sofrendo desde abril. O período que eu fiquei responsável pela investigação foi um período inicial de 15 dias. Foi muito curto, né? Eu tive uma avaliação geral do quadro, né, que estava sendo apresentado e alguns questionamentos que foram feitos. O primeiro questionamento se deu a partir do momento em que se identificou que as câmeras que filmavam a sede da UPP estavam desligadas. E, portanto, nós tínhamos imagens de Amarildo entrando numa viatura da Polícia Militar, indo em direção à sede da UPP, mas nós não tínhamos imagens do desembarque dele na UPP por conta, né, dessa câmera inoperante. Então, ficou somente o relato, né, na época do comandante da UPP, que disse que estava presente quando da apresentação de Amarildo no container, na sede da UPP, e que após verificar seus documentos, porque ele levou os documentos, carteira de trabalho, até a sede, e comprovando que ele não tinha nenhum mandado de prisão pendente, que liberou Amarildo e que Amarildo teria saído e que ele teria visto Amarildo descendo a escada, né, que fica meio que em frente ao container da UPP, mas que daria acesso, né, a uma outra via. No final dessa escada havia uma câmera que não estava desligada e ele não aparecia saindo pela escada. A polícia começava a seguir uma linha de investigação inteiramente equivocada e preconceituosa. O preconceito é, vamos criminalizar a vítima, porque aí você justifica essas medidas, justifica a barbárie. Então, se ele é traficante, ele pode ser morto pela polícia da maneira que foi morto. Durante os 15 dias que eu fiquei de frente na investigação, o único questionamento que a imprensa e mesmo pessoas no meu ambiente social, né, às vezes familiares, amigos, tinham se Amarildo era ou não era traficante. Né? Não se pode chegar à conclusão, né, de se houve ou não houve um homicídio, se houve ou não houve uma tortura, pelo fato da pessoa, né, no caso a suposta vítima, ser traficante de drogas. Ontem, o jornal Extra publicou uma reportagem sobre o possível envolvimento de Amarildo e da mulher com o tráfico de drogas. O Amarildo, como diversos outros membros da organização, ele era responsável por guardar material, drogas, para o tráfico. No relatório concluído no início da semana, Rochester Marreiros chegou a pedir a prisão temporária de Elizabeth Gomes da Silva. O delegado disse que só descobriu o envolvimento do casal após o desaparecimento de Amarildo. O delegado titular da Gávea, Orlando Zacconi, gravou ontem uma entrevista no Piauí e explicou por que decidiu não pedir a prisão de Elizabeth. E observando as informações do Dr. Rochester e os elementos probatórios que foram colhidos no inquérito, eu pude ver que era muito temerário, né, o indiciamento, né, e o pedido de prisão de muitas pessoas, incluindo a da Elizabeth, que é a esposa companheira do desaparecido Amarildo. Não haviam elementos capazes de fazer a comprovação de que aquela Beth que era citada num termo de declaração de um policial era Elizabeth, porque não havia sequer um auto de reconhecimento de que se tratavam da mesma pessoa. Orlando Zacconi questiona também outra conclusão do delegado assistente, a de que a casa de Amarildo seria a rota de fuga de traficantes. Ele não deve conhecer a casa de Amarildo, porque a casa de Amarildo tem 10 metros quadrados, não tem nem janela para fuga, uma casa de pessoas extremamente pobres que viviam sim no lugar onde o tráfico de drogas estava operando no varejo. No meu relatório foram incluídas no sentido de eu rechaçá-las, né, porque eu não posso corroborar com a ideia de que as pessoas que moram perto ou junto ao tráfico de drogas em qualquer lugar desse país sejam traficantes por simplesmente morarem em lugares pobres. Cadê o Amarildo? Então, presidente, falando do caso do Amarildo, onde comprovadamente há vários indícios de que teria sido o tráfico que teria sumido com ele. Se
o Amarildo não tivesse sumido, era para ele estar preso. Quem está sentindo na pele agora é o coitado do soldado policial militar, que nada tem a ver com isso, e que está sendo agora acusado de ter sumido com o corpo com o Amarildo. E aí, eles agora estão dormindo com a ajuda de remédios tarja preta, com essa espada sobre as suas cabeças, com esse dedo podre de algumas pessoas apontando para o rosto deles como se eles fossem culpados. Lamento profundamente que esse caso esteja sendo explorado, inclusive por alguns deputados. Em momentos de dor, usam isso para se beneficiar. Tem-se uma fantasia de que o traficante é uma figura que precisa ser exterminada. O dito traficante, morador da favela, ele se configura, ele se personaliza nesse inimigo número um. Todos os mortos são traficantes. Todos os mortos têm ligação com o tráfico. Não se desconstrói até hoje a perspectiva da guerra, a perspectiva bélica, né, do confronto, e mais do que do confronto, né, em decorrência do confronto, do extermínio. Você está escolhendo pessoas para morrer e depois que elas estão mortas, elas imediatamente viram traficantes. Elas imediatamente são caracterizadas como traficantes. Por quê? Porque o traficante ele foi desprovido de humanidade. Então, matar traficante não é crime, não é um fato humano. A gente ainda não entendeu que quem mata criminoso é criminoso. Dissemos para a polícia, se seguir esse caminho, estará cometendo um outro crime, porque o tráfico não tem absolutamente nada com isso. Ainda tentam produzir uma prova com testemunhas levadas pelos envolvidos, pelo Major Edson, que é um dos principais acusados, e por um outro policial, também envolvido. Lá eles levam testemunhas que disseram que viram, que ouviram alguns traficantes conversando que teriam eliminado o Amarildo, depois que ele saiu da sede da UPP. Essa farsa foi rapidamente desmontada. Uma testemunha chegou a ver o corpo do Amarildo coberto por um plástico, sendo torturado e pedindo ajuda. Essa testemunha nunca quis prestar depoimento e é plenamente compreensível. Com uma polícia que fica ameaçando testemunhas, plantando testemunhas, como é que você vai lá prestar um depoimento para tentar ajudar no inquérito? Foram as fraudes processuais praticadas que propiciaram, né, evidenciar o que eles fizeram. As conversas entre supostos traficantes, que hoje você sabe que não eram traficantes, que eram entre agentes do próprio Estado, simulando serem traficantes e assumindo o desaparecimento do Amarildo. Um homem que se identifica como traficante catatal faz ameaças a um policial infiltrado no tráfico e dá a entender que matou o Amarildo, que tinha o apelido de Boi. A perícia comprovou que esse homem era o soldado Marlon fazendo uma encenação. Esse modo de cortar tua cabeça, maluco. Tu vai ver. Camarada, deixa eu te explicar aqui. Já botando um boi na tua conta. Já botando um boi na tua conta. Então nós temos um conjunto de fraudes processuais que também não foram muito bem explicadas. As conversas mantidas por agentes do Estado, né, nós temos no Rio de Janeiro o Guardião, que escuta todo mundo, né, esse aparelho precisaria ser auditado para saber quem conversou com quem neste período. Né? Quem do governo conversou com quem? Porque aí nós saberíamos que o problema não fica na ordem da UPP da Rocinha, do comandante e seus subordinados. Isso aí já nos indicaria o modo de atuar do Estado nessas ocorrências. O Estado também cuidou de preservar a figura do Major Edson. Tanto que ele, em momento algum, foi exonerado. Ele foi posto, ele tirou férias. Quando chega-se à conclusão, dias antes dele ser acusado formalmente pela morte do Amarildo, ele tinha entrado de férias, ele não foi exonerado do cargo. Se nós observarmos do desaparecimento do Amarildo no dia 14 de julho, né, até os 2 meses subsequentes, o governo inteiro estava com a versão, né, oficiosa, né, os meios de comunicação insistiram nele até não poder negar mais, né, o judiciário, o Ministério Público, né, se manteve, né, né, sem entrar na questão, e por pouco a versão fantasiosa que incriminava a vítima, o Amarildo, não prevaleceu. Chega-se à conclusão, mesmo assim parcial, de que alguns policiais foram os autores da morte
do Amarildo, tortura e morte do Amarildo. Então, foi isso que aconteceu, foi a barbárie que aconteceu naquele local. Sou trabalhador. Todo vagabundo fala que é trabalhador. Todo filho da puta de todo vagabundo que eu rodei falou que era trabalhador. Agora é trabalhador nessa porra. Trabalhador de onde, rapaz? Só se for do tráfico. Presta atenção. Você já tá fudido. Quer que a tua mulher se foda também? Teu filho se foda também? Porque é o que eu vou fazer, ô boi. Esse papo é caô, que eu sou trabalhador, que eu não sei de nada. Não fode. Minha mulher é Oi, tu tá caguetado, porra. Não, nada disso. Sabe Nada a disso. sacanagem que rola ali naquele lugar? Cansado de ver. Lá em casa eu sou família honesta. Meus filhos, minha mulher, não tem nada a ver com isso, não. Tudo amiguinho de bandido. Tudo amiguinho de bandido nessa porra. Quer que eu prenda teu filho? Vocês me conhecem. Eu vou dar um flagrante forjado no teu filho. Vou rodar teu filho, vou trazer ele pra cá, vou esculachar ele igual eu tô te esculachando. É isso Pelo que tu amor de quer? Deus, você me conhece. É isso que tu quer? Você me conhece. É isso que tu quer? Então dá a que meu porra. filho, mas Dá não a tem porra arma. das armas. Não tem arma, Dá a não porra tem das arma. armas. Tu tá guardando os fuzil pros caras, pai. Vive naquela casa, não pode trabalhar pra parada nenhuma, não. Só parada Mas honesta. tu é otário, rapaz. Tu é otário que tu tá guardando as armas pros caras por causa de pó pra tua mulher, ô. Minha mulher é decente, minha mulher é mãe de família. Quer dizer que tua mulher é mãe de família. Mãe de família. A vagabunda. Aí, Medeiros. Uma vagabunda, Uma aquela vagabunda piranha. daquela cheiradora. Ela é uma piranha Vive mesmo. metendo na narigona no pó. Caralho. Tudo lá misturado com o bando de Agora é mãe de tá? família. Fala baixo nessa porra. Não fala da minha Fala família. baixo nessa porra. Só dando aquela buceta velha. Não fala da minha mulher, eu sou filho de uma puta. Tu tá com essa marra por quê, Tô porra? com marra porra nenhuma, não. Caralho, ó. A casa caiu, porra. A casa caiu, cara. Solta, porra. Tá? Acabou a sacanagem naquela porra lá. Sacanagem Tá, que tu tá fazendo acabou, comigo, eu pô. sou trabalhador, Ah, rapaz. sacanagem, né? Tu guarda as armas pros traficantes que cheira pó e fode a tua mulher e sou eu que tô de sacanagem. Tu não fala da porra da minha mulher, tá Mulher me ouvindo? vagabunda, rapaz. Tu Minha não sabe mulher não é disso. vagabunda, Tua mulher é porra nenhuma, vagabunda, não. porra. Não é vagabunda, Tua mulher porra. não é Tu aquilo, não fala da minha Tá com mulher, essa meu marra irmão. nessa Não porra. fala, Tá não com fala essa da minha marra mulher nessa nenhuma. porra. Não fala, não. Tu quer morrer, porra? Tu quer morrer, porra? Tu quer morrer? Acabou, porra. Me dá as armas, porra! Caralho! Cadê as armas, vagabundo? Cadê as armas, filha da puta? Cadê as armas, filha da puta? Vagabundo! Arma porra nenhuma, não, caralho. Não tem. Cadê as armas, filha da puta? Cadê as armas, porra? Acorda, vagabundo! Agora fala, porra, onde tá as armas? Acabou, boi! Acabou, porra! A casa caiu, porra! Já era, Medeiros. Caralho, essa porra vai dar merda, hein, Major? Ah, não. Me passa a merda aí, sumir com cor. Amarildo, falo assim, com o coração aberto, com a minha alma lavada. Assim, a pessoa que ele era no dia a dia,
Assim, porque sempre estava ali fazendo um trabalho, ele tinha alegria de trabalhar. Era a mesma coisa de ajudar as pessoas. Eu deparava com o Amarildo toda hora, carregando um sofá, carregando uma geladeira, carregando material para outras pessoas. Presenciei já ele levando morador que estava passando mal para o hospital. Eles conseguiram fazer uma maldade com uma pessoa tão boa. A tortura sempre existiu no país, sempre, mas ela se aprimora na ditadura civil-militar. E aí contra o pensamento, era contra as ideias. E nós ficamos com essa herança, a polícia ficou com essa herança. Essa prática ficou disseminada, vale para todos. Só que hoje ela atinge essencialmente a camada pobre. Com a ditadura militar, a polícia, notadamente a polícia militar, ela ganha muita relevância. O contingente aumenta e ganha esses poderes à margem da legalidade. O BOPE, por exemplo, ele é criado por um coronel vinculado aos porões da ditadura no ano de 1978. Então nós temos aí uma relação destes grupos paramilitares ou paraoficiais, né, a ditadura militar, a polícia militar e aquele modelo de terror que se implantou durante a ditadura e que não foi desarticulado com a redemocratização do país. Ainda hoje nós temos essa interface entre um Estado policial, um Estado punitivo e um Estado de exceção. Num Estado de direito, o Estado está limitado pelo direito. Agora, num Estado policial, tudo é permitido, porque o Estado policial é o Estado que deixa de ser uma representação da sociedade civil ou a sociedade politicamente organizada. E, portanto, o Estado, com seu aparato, se torna inimigo da sociedade, que pela força, pela truculência, né, busca, não é nem legitimar-se, mas busca afirmar-se pelo terror. A violência do dia 20 foi muito forte. A polícia realmente não tinha habilidade alguma para lidar com aquele tipo de evento. Então, muitas pessoas feridas, direitos constitucionais que foram violados em série. A população estava um pouco refém do preparo da polícia, que naquele momento era nenhum. Resistir! 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 Puta! Filha da puta, covarde! Covarde! Tá cuidando, porra! Toma lá, porra! Fica! Guerra civil, porra! Brasil só vai mudar assim, filho! E manifestação após manifestação, a violência foi piorando. Isso foi uma característica notável, desde agressões sem fundamento algum, a prisões sem fundamento algum. Independente do motivo, a violência policial sempre foi desproporcional. Então a sensação que a população tem é que quando ela entra em relação com o Estado a rejeita. Aí ela protesta, aí ela é espancada. E no Estado policial, o poder não é só da polícia. Né? As demais agências, né, de justiça e com outras finalidades passam a atuar também com a lógica da polícia, né, e se coordena dentro do próprio Estado. Então você passa a ter uma estrutura estatal
repressiva dentro da estrutura estatal. A polícia que começou a coibir as manifestações é a polícia que sempre treinou no morro. Entrava, chuta barraco, tapa na cara, mata morador. Essa é a polícia que foi sempre treinada. E a classe média dizia, tá bom, essa polícia está protegendo a gente, então é permitido. Só que essa polícia começou a ir para a manifestação e não proteger mais a classe média. Toda a violência que o pessoal sofreu nas manifestações, toda a truculência, toda a incompetência da polícia, a mídia estava lá filmando. Mas aqui dentro das comunidades, é rara, é 1 em 1 milhão a hora que o morador consegue ter coragem de ligar uma câmera para gravar uma ação dessa da polícia. Nesse momento, o Amarildo surge como um ícone, né? Como um símbolo, né? Que poderia expressar, né, todo o sentimento em relação, né, a esse marco de violência policial. E isso toma o mundo, não tomou o Rio de Janeiro, não. Cadê o Amarildo? Polícia, cadê o Amarildo? Cadê o Amarildo? Ei, polícia, cadê o Amarildo? Cadê o Amarildo? O caso do Amarildo chamou atenção porque, depois de muito tempo sem uma manifestação de impacto, a favela desceu de uma maneira muito forte, que serviu de exemplo para despertar essa ação em outras pessoas, em outras favelas. Isso foi muito importante. A polícia, depois de 2007, por orientação, não tenho a menor dúvida disso, de comando, começou a mudar esse comportamento, começou a desaparecer com pessoas. Então, nós acreditamos que a polícia hoje faz o desaparecimento das pessoas que ela mata. Isso é que tem acontecido para justificar, porque não tem investigação. Gente, vamos fechar aí, vamos cercando, por favor, aí, fechando a rua aí, ó. Fechando aí, pode fechar aí. A morte é muito dura, mas o desaparecimento piora o dano, porque você não enterrou, você não fez uma fase do luto, que é a despedida com o corpo da pessoa. Nós estamos aqui porque estamos tristes, porque a nossa unidade de polícia pacificadora retirou o meu tio de dentro da família Liesta. Chega, não é porque somos pobres, que moramos em comunidade carente, que nós vamos ser vítimas do Estado. No Brasil tem uma frase que fala, corra atrás do seu direito, né? Mas eu acho que essa frase não cabe na maioria das vezes, porque você tem que correr atrás do direito que você ainda não tem. O direito que você tem, você não precisa mais correr atrás, ele já existe. Direito não se implora, pô, e nem se mendiga, se exige. A polícia militar do estado do Rio de Janeiro não pode chegar dentro da favela com carta branca para poder fazer o que ela quer fazer e ponto, pô. Quantas vezes eu fui conversar com o policial? Não, porque a norma interna da polícia pede para você. Não, a norma interna da polícia não tem que pedir nada para mim, que eu não sou policial, pô. O policial é você. Com a desculpa que a Rocinha fosse cartel, transformar a Rocinha num quartel, aonde o morador da favela é um soldado raso, recebendo a ordem de qualquer soldado. Para aí, porra! Para aí, porra! Que isso, cara? Que isso, a gente falar comigo? O sorriso do Amarildo nunca mais a gente vai ver. O rostinho dele nunca mais a gente vai ver. A única coisa que restou para a família foi mágoa, tristeza. Há uma concepção da segurança pública que reifica e, portanto, mantém essas duas óticas, a da guerra e a do inimigo, e com um controle punitivo exorbitante e ilimitado. Então, quando você dá uma carta branca na mão da polícia para ela fazer o que ela quiser dentro da favela, porque a UPP é isso. A UPP é o AI-5 das favelas cariocas. Como era chamado DOPS? A polícia da política. O que é uma UPP? A mesma coisa, só muda um ano, mas a tortura é a mesma, e os desaparecimentos são os mesmos. Sendo que antigamente era o universitário branco que era perseguido, né?
Agora são os filhos dos negros e dos paraíba que estão dentro das favelas. O governador não vai aparecer em rede nacional para falar: vim promover o controle dos pobres através de armas, fuzis e militares. Ele vai vir falar que ele está combatendo o inimigo, que ele está combatendo o tráfico de drogas, que ele está vindo trazer o bem, que agora o Estado está chegando. Mas quando você busca informação, você vê que antes da UPP, o governo inaugurava obras nas favelas, principalmente, né, em ano eleitoral. O governo vinha inaugurar PAC, o governo fez o teleférico no Alemão. Então, que discurso é esse de que o Estado está podendo entrar agora? Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Na verdade, o que está acontecendo agora é uma militarização maior desses lugares, né, que são as favelas e periferias. Desempenha um papel fundamental a mídia. E a mídia brasileira, ela está se transformando numa mídia conservadora e muito pouco analítica. Todo dia a televisão está falando para a gente que tem tiroteio em área pacificada. Ou a área pacificada, ou tem tiroteio. Quer dizer, houve um curto-circuito no pensamento crítico para dizer, olha, não pacificou não deu para pacificar. Porque tiroteio, mortes de ambos os lados é ausência de paz. Tem um problema enorme aqui. E a mídia brasileira está se recusando decididamente a refletir sobre isso. Se as pessoas buscarem informação sobre o que tem acontecido na cidade, elas vão ver que o problema do Amarildo não foi o problema do soldado que prendeu indevidamente, torturou e matou o cara. O problema do Amarildo é um problema da política de segurança pública. A UPP só daria certo se fosse unidade de políticas públicas, onde a polícia fosse parte do projeto. A polícia ser o projeto não vai dar certo nem dentro da Rocinha, nem dentro de favela nenhuma, nem dentro de país nenhum. A polícia não pode ser o projeto, de lugar nenhum. Com toda a consideração que vocês têm com a família, nós vamos pedir para fazer isso pacificamente, porque essa é a nossa luta. Já destruíram a nossa família, a gente não quer que destrua a nossa dignidade. Nós somos uma família digna, estamos entre amigos dignos. Então a gente vai entrar, vai fazer o nosso ato, vai fazer a nossa oração e depois todos nós vamos sair pacificamente, de mãos dadas e lutando sempre pelos nossos direitos, porque basta. Ok? Um Estado que gasta bilhões com compra de armamento, com aumento de efetivos policiais, com armadura Robocop, com repressão a manifestações, com caveirão, caveirinha, super caveirão, caveirão aéreo, enfim, fuzis, robô espião, tanto dinheiro para fazer um controle. E qual é o posto avançado da Secretaria de Cultura dentro da Rocinha? Qual é o posto avançado da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos dentro da Rocinha? Qual é o posto avançado da Secretaria de Trabalho e Renda dentro da Rocinha? Não tem, mas a UPP está aí, cheio de fuzil, cheio de armamento para fazer o controle social. Uma parcela majoritária da sociedade, e aí o poder público, idem, não está preocupada com isso. Então, porque acha que a questão social pode ser gerida, administrada sob a ótica policial. E a questão social não é uma questão de polícia. Se todos os moradores tivessem ido comigo, se todas as pessoas que estavam sofrendo naquele momento, se todas as comunidades que estão passando por isso, se articular, se unir, procurar seus direitos, não baixar a cabeça. Quantos Amarildo foram e deixaram impune? Quantas pessoas morreram na Rocinha, morreram no Morro do Alemão, Tabajara, Chapéu Mangueira, Vidigal? Qual comunidade que não está sendo jovens torturados? Qual comunidade que não está sendo pessoas assassinadas? Como que você abandona aí por mais de 4 décadas esse povo que vive aí em comunidades? E você chega hoje e me fala que é segurança pública que vocês estão precisando? Imagina só, cara, os moradores das favelas e periferias cada vez mais articulados e cada vez mais assumindo um protagonismo das suas próprias vidas. O caso Amarildo, na verdade, ele foi um estopim pro morador de favela, pro morador do asfalto, ele se conscientizar que nós que somos o poder. A resposta a isso é a articulação de uma rede entre as favelas, é a articulação de uma rede
entre pessoas da cidade que questionam esse modelo de militarização. O favelado tem essa mania de síndrome de Gabriela, né? Não é só o favelado, não, é o brasileiro, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não. A gente pode fazer, a gente pode até não conseguir, cara. Mas a próxima geração que vier não vai passar pelo que a gente passou, não, pô. A gente consegue modificar para a próxima geração, sim. A gente vai sim a cada lugar que for necessário para criar sim essa rede, para tornar essa rede uma coisa forte, fortalecer esse contato, esse elo que é nosso, é da sociedade. Pô, cara, eu tava vendo os moleques conversar esses dias, aí final de ano, é tradicional, né? A molecada sempre pinta o cabelo, aquela coisa de passar por final de ano cabelo pintado e tal, aí a molecada aqui da área tava falando, pô, não vou pintar meu cabelo esse ano não. Eu falei, pô, por quê? Aí o pessoal, pô, se os policiais pegar a gente, mano, vai querer bater. Porque ano passado falaram que a gente era bandido, porque tava todo mundo com cabelo pintado de louro. Eu falei, ah, então eu vou pintar meu cabelo também de louro. Então se o policial bater em você, vocês vão ter que me chamar e falar que eu também tô com cabelo pintado de louro. Aí a gente vai todo mundo preso. Aí os moleques ficaram empolgados, aí pô, geral começou a pintar o cabelo. Falei, se eu pintar, todo mundo vai pintar? Aí o moleque, vou pintar. E todo mundo começou a pintar o cabelo. Eu tive que comprar, pô, brondo, água oxigenada, tinta para todo mundo pintar o cabelo. Até paguei para o moleque pintar o cabelo, porque o moleque começou a empolgar. O vizinho, o Breno, o moleque aqui, tá tudo aqui pertinho. O Breno tá ali, o meu vizinho ali da frente, e o filho da Paula aqui. Tá todo mundo com o cabelo pintado de loiro. E vamos passar o ano de cabelo pintado. Valeu! Comunidade que vive à vontade, com mais liberdade, tem mais para colher. Pois alguns caminhos para felicidade são paz, cultura e lazer. Comunidade que vive acuada, tomando porrada de todos os lados. Fica mais longe da tal esperança, os menores vão crescendo, tudo revoltado. Não se combate crime organizado, mandando blindado para ver que vier lá. Pois só vai gerar mais ira na gente que mora dentro da favela. Sou favelado e exijo respeito, só são meus direitos que peço aqui. Pé na porta sem mandado, tem que ser condenado, não pode existir. Tá tudo errado. É até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem. E mãe sem emprego, filho sem escola, é o ciclo que rola aqui nesse lugar. São milhares de histórias que no fim são as mesmas, podem reparar. Sinceramente eu não tenho a saída de como devia o tal ciclo parar. Mas do jeito que estão nos tratando, só estão ajudando esse mal se alastrar. Morre polícia, morre vagabundo e no mesmo segundo outro vem ocupar o lugar daquele que um dia se foi, pior que depois, geral deixa pra lá. Agora, amigo, o papo é contigo. Só um aviso pra finalizar. O futuro da favela depende do fruto que tu for plantar. Tá tudo errado. É até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado. Difícil entender também. O governo planta o mal, depois quer colher o bem. É isso. Comunidade que vive à vontade, com mais liberdade tem mais pra colher. Pois alguns caminhos pra felicidade são paz, cultura e lazer. Comunidade que vive acuada, tomando porrada de todos os lados. Fica mais longe da tal esperança, os menores vão crescendo, tudo revoltado. E não se combate crime organizado, mandando blindado pra ver que vier lá. Pois só vai gerar mais ira na gente que mora dentro da favela. Sou favelado e exijo respeito, só são meus direitos que eu peço aqui. Pé na porta sem mandado, tem que ser condenado, não pode existir. Tá tudo errado, até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar.
Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Tá tudo errado, até difícil explicar. Mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Mãe sem emprego, filho sem escola, é o ciclo que rola aqui nesse lugar. São milhares de histórias, e o que são as mesmas podem reparar. Sinceramente eu não tenho a saída de como devia o tal ciclo parar. Mas do jeito que estão nos tratando, só estão ajudando esse mal se alastrar. E morre polícia, morre vagabundo, e no mesmo segundo outro veio culpado. No lugar daqueles que um dia se foi, pior que depois geral deixa pra lá. Agora amigo, o papo é contigo, só um aviso pra finalizar. O futuro da favela depende do fruto que tu for plantar. Tá tudo errado, até difícil explicar. Mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Tá tudo errado, até difícil explicar. Mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também.